A primeira coisa que muitos pilotos da Primeira Guerra Mundial viam antes de morrer era um avião vermelho surgindo no meio das nuvens. Não havia radar, não havia mísseis, não havia paraquedas. Apenas madeira, lona, motores frágeis e homens corajosos e armados voando a centenas de metros no chão tentando incendiar uns aos outros no ar. E entre todos aqueles pilotos existia um nome que espalhava medo até entre os veteranos mais experientes. Um homem que transformou o próprio avião em um símbolo de terror psicológico. Um piloto que não se escondia dos inimigos, mas queria ser visto por eles. Enquanto milhões morriam nas trincheiras enlameadas da Europa, ele caçava homens nos céus como um predador. Seu nome era Manfred von Richthofen. O mundo o conheceria como o Barão Vermelho. Durante milhares de anos, os homens travaram guerras na terra e nos mares. Impérios inteiros foram construídos sobre batalhas sangrentas envolvendo espadas, cavalarias e canhões. Mas no começo do século XX, a humanidade criou algo que mudaria a guerra para sempre. Em 1906, um brasileiro nascido em Minas Gerais apresentou ao mundo uma máquina voadora que parecia impossível, o 14 bis. Naquele momento, Alberto Santos Dumont talvez não imaginasse que sua invenção abriria as portas para um novo tipo de combate. Poucos anos depois, os céus deixariam de representar liberdade e passariam a representar morte. A Primeira Guerra Mundial forçou as grandes potências a transformarem aviões em armas. O que começou como simples missões de reconhecimento, rapidamente evoluiu para perseguições aéreas brutais, bombardeios e duelos mortais entre pilotos. Nascia ali a Guerra Aérea Moderna. Foi nesse cenário que surgiu Manfred von Richthofen. Filho de uma família aristocrática militar alemã, ele cresceu cercado pela cultura da disciplina, caça e guerra. Desde criança, era obcecado por perseguir animais e colecionar troféus. Para ele, caçar não era apenas diversão, era uma demonstração de superioridade. Quando a guerra começou em 1914, Richthofen entrou para a cavalaria alemã acreditando que viveria grandes batalhas heróicas. Mas a realidade da Primeira Guerra destruiu rapidamente essa visão romântica. As metralhadoras e as trincheiras tornaram a cavalaria praticamente inútil. Cavalos eram dizimados antes mesmo de alcançarem o inimigo. A guerra moderna estava matando a guerra antiga. Foi então que Richthofen decidiu abandonar o chão e buscar os céus. Em 1915, ele conseguiu ser transferido para o Serviço Aéreo Imperial Alemão. No começo, atuava apenas como observador, tirando fotos e auxiliando pilotos mais experientes. Mas aquilo não era suficiente. Richthofen não queria assistir à guerra, ele queria dominar os céus. Sob o treinamento do lendário asa alemão Oswald Boelcke, ele rapidamente desenvolveu um estilo de combate extremamente frio e calculista. Diferente de pilotos impulsivos que apostavam em manobras arriscadas, Richthofen lutava como um caçador paciente. Ele estudava seus alvos, atacava vindo do alto, usava o sol para dificultar a visão inimiga e esperava o momento perfeito para abrir fogo. Ele não lutava pela adrenalina, ele lutava para vencer. Sua ascensão foi assustadoramente rápida. Vitória após vitória, seu nome começou a circular entre aliados e alemães. Mas o que realmente transformou Richthofen em uma figura lendária foi uma decisão simples e ao mesmo tempo genial. Enquanto todos os pilotos tentavam esconder seus aviões usando cores discretas e camuflagem, ele fez exatamente o contrário. Pintou sua aeronave de vermelho vivo. Aquilo era mais do que estética, era guerra psicológica. O avião vermelho se tornou um aviso, um símbolo de morte surgindo entre as nuvens. Soldados começaram a espalhar histórias sobre um piloto impossível de derrotar. Alguns o chamavam de Diabo Vermelho, outros de Cavaleiro Vermelho, até o nome que atravessaria a história finalmente nascer, Barão Vermelho. Entre 1916 e 18, o Barão Vermelho derrubou oficialmente 80 aeronaves inimigas, se tornando o maior as da aviação de toda a Primeira Guerra. A Alemanha transformou sua imagem em propaganda nacional. Seu rosto estava em jornais, cartões postais e revistas. Ele era tratado como um herói perfeito para uma guerra
que estava destruindo completamente o moral da população alemã. Mas por trás da lenda existia algo muito mais sombrio. Richthofen não enxergava combate como cavalheirismo. Para ele, matar era uma extensão natural da caça que praticava desde a infância. Em seus próprios escritos, ele afirmou: "Sou um caçador por natureza." Depois de cada vitória, mandava fabricar pequenas taças de prata com o nome da aeronave abatida e a data do combate. Também colecionava peças retiradas dos aviões destruídos dos inimigos. Hélices, placas, instrumentos e até metralhadoras viravam troféus pessoais. A guerra para ele havia se transformado em uma competição. Mas nem mesmo o Barão Vermelho era intocável. Em julho de 1917, durante um combate aéreo violento, uma bala atravessou a sua cabeça. Por alguns momentos ele ficou parcialmente cego e perdeu o controle da aeronave. Mesmo gravemente ferido, conseguiu pousar. O acidente quase o matou, mas talvez tenha destruído algo ainda mais importante. Os relatos indicam que depois daquele ferimento, Richthofen mudou completamente. As dores de cabeça se tornaram constantes, seu comportamento ficou mais sombrio e retraído. O entusiasmo pela guerra foi desaparecendo. Alguns historiadores acreditam que ele começou a sofrer do que hoje seria identificado como transtorno de estresse pós-traumático. O homem que antes parecia invencível, o Rei dos Céus, começou lentamente a ser consumido pela própria guerra que o havia transformado em lenda. Mesmo assim, o Barão voltou aos céus. Continuou liderando seu famoso circo voador, continuou acumulando vitórias e continuou perseguindo aviões inimigos sobre a França. Até que chegou o dia 21 de abril de 1918. Naquela manhã, o Barão perseguia um jovem piloto britânico em voo rasante sobre território inimigo. Era um erro que ele mesmo ensinava seus homens a não cometer: voar baixo demais, longe demais. Permanecer tempo demais perseguindo um único alvo. Enquanto mergulhava perigosamente perto do solo, metralhadoras australianas começaram a disparar contra seu avião vermelho. Ao mesmo tempo, o piloto canadense Arthur Roy Brown atacava por trás. Até hoje existe debate sobre quem realmente abateu o Barão Vermelho. Alguns defendem que foi Brown, outros afirmam que os disparos fatais vieram do solo, mas no fim isso já não importava mais, porque naquele instante o maior caçador dos céus finalmente havia tombado. O avião vermelho caiu em um campo francês. Soldados aliados correram até os destroços e começaram a arrancar pedaços da aeronave como lembranças, exatamente como o Barão fazia com os aviões dos seus inimigos. O homem que transformou pilotos em troféus havia se tornado também um troféu. Os próprios britânicos enterraram o Barão Vermelho com honras militares. Sobre sua sepultura, deixaram uma mensagem que atravessaria a história: ao nosso valente e digno inimigo. Manfred von Richthofen morreu aos 25 anos de idade, mas sua lenda nunca caiu junto com seu avião, porque enquanto existirem guerras, o céu sempre se lembrará do homem que transformou as nuvens em um campo de caça.